Você provavelmente já ouviu falar do apóstolo Tomé como sendo o discípulo da dúvida, o discípulo da incredulidade, aquele que precisa ver para crer. E se eu te disser que essa fama que Tomé ganhou ao longo desses séculos de história do cristianismo é um tanto quanto injusta? Quer saber a verdade? Vamos, então, juntamente, tirar essa história limpo, saber o que de verdade aconteceu, o significado dos fatos inerentes a essa história e, por fim, vamos compreender que, muito pelo contrário, Tomé fez a mais bela profissão de fé do Novo Testamento. Bem, o texto base para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de João, aqui com a Bíblia Sagrada, João, capítulo 20, versículos 24 ao 28. Fazendo um resumo aqui do texto, trata-se de uma ocasião em que Jesus aparece a seus discípulos já ressuscitado. Bem, Cristo ressuscitou, ele apareceu inicialmente ali aos seus discípulos e, no entanto, por uma razão que a Bíblia não nos revela, Tomé, o apóstolo Tomé, não estava ali com eles. Então, somente os 10 discípulos, os outros 10 discípulos, viram inicialmente Cristo ressuscitado. Judas havia morrido e Tomé, por alguma razão, não estava ali. Depois, Tomé se reajunta ao grupo de apóstolos e aqueles apóstolos, claro, como não poderia ser diferente, cheios de alegria, contam para Tomé: nós vimos o Senhor, ele está vivo, ressuscitado. Então Tomé, num ato sim de incredulidade, diz palavras que se encontram no versículo 25, em que Tomé diz o seguinte: se eu não enxergar, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Bem, passou-se mais algum tempo, e Jesus então aparece aos 11 discípulos, aos 10 de antes, e a Tomé também. Então Jesus se dirige com uma bela saudação aos seus apóstolos, dizendo aqui no versículo 26, paz seja convosco. Logo em seguida, Jesus volta a sua atenção para ele, para Tomé, e diz o seguinte: Tomé, vem cá, vamos conversar. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, ou seja, creia. E aqui, logo em seguida, Tomé, tomado de espanto e admiração, se volta para o Senhor Jesus e faz a mais bela profissão de fé do Novo Testamento. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então, gente, é a respeito dessa palavra que nós vamos meditar hoje. Num primeiro momento, pode até parecer que Tomé vacilou muito comparado aos demais discípulos. Mas a verdade é que não. Porque a maioria dos discípulos, quando ouviram falar que Cristo havia ressuscitado, receberam essa notícia pela boca de Maria Madalena, eles também não creram. Somente quando Cristo lhes apareceu em corpo, vivo e ressuscitado, aí sim eles creram na ressurreição do Senhor. E Tomé, então, tão somente replicou o mesmo padrão de incredulidade dos seus demais colegas, digamos assim. Porque os outros apóstolos, enquanto só ouviam falar, mas não viram Cristo vivo, não creram na ressurreição. Tomé, da exata mesma forma, enquanto não viu o Senhor ressuscitado, também não acreditou. No entanto, quando Cristo aparece aos 11 discípulos, a Tomé, inclusive, Tomé sai daquele estado de incredulidade e, como disse e repito, ele faz a mais bela confissão de fé do Novo Testamento, dizendo que Jesus é Senhor meu e Deus meu. Bem, é uma belíssima profissão de fé. Por quê? Porque Tomé, com seus olhos físicos,
Ele estava vendo em Jesus um homem de carne e osso. Mas com a sua boca e com seu coração, ele confessou aquilo que os seus olhos não estavam vendo. Isto é, Jesus é Senhor meu e Deus meu. Ele professou a sua fé na divindade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, longe de ser um exemplo de incredulidade, Tomé teve sim o seu momento de vacilação, o seu momento de dúvida, assim como os demais também. Mas, quando Cristo aparece para ele, então ele crê. E é justamente isso que o próprio Senhor Jesus, aqui no versículo 29, responde assim: Tomé, você creu porque você me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, como é maravilhoso saber que eu, você, todos nós, estamos incluídos nessas palavras de bem-aventurança que o Senhor Jesus falou aqui. Porque nós não vimos Cristo ainda, mas nós temos, pela graça, aqui no Evangelho, a oportunidade de crer. Crer que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado, que Ele morreu sim para nos salvar, mas ao terceiro dia Deus o fez ressurgir de entre os mortos e Ele está no céu agora, exaltado soberanamente à destra do trono de seu Deus e Pai. Se cremos no Cristo ressuscitado sem tê-lo visto, então nós somos participantes dessa bem-aventurança que o Senhor Jesus aqui pronunciou. E temos então a oportunidade de crer, porque é crendo nele que nós temos vida, salvação, perdão dos pecados, vida eterna. É o que diz aqui os versículos 30 e 31. João, o apóstolo, escrevendo esse evangelho, diz que Jesus operou muitos outros sinais, milagres, que não estão escritos aqui nesse livro. Mas esses que estão escritos foram registrados. Para que, diz assim, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sim, é crendo nele que nós somos salvos, que nós somos purificados dos nossos pecados e que nós somos feitos participantes da vida eterna, da vida do próprio Deus que Ele deseja tão generosamente partilhar com cada ser humano. Portanto, creiamos no Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, foi para o céu e em breve voltará para nos buscar. E por fim, deixamos então uma reflexão. Você tem a fé de Tomé? Meu irmão, meu amigo, eu espero que sim. Eu sou Dinael França, seu amigo cristão. Até mais.